Essa é uma área que, inclusive, atualmente, para quem quer começar na advocacia, por exemplo, é uma área assim que tem bastante mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. O direito tributário é uma área muito interessante para o jovem advogado, para quem está iniciando nessa carreira. Lógico que você tem que ter algumas afinidades, você tem que ter afinidade com matemática, você tem que saber um pouco de cálculo, economia principalmente, você tem que estar muito antenado, porque as mudanças legislativas são recorrentes e diárias. Você tem que estar acompanhando, por exemplo, a gente fala em reforma tributária há 2 décadas. E a gente tem 3 projetos de emenda à Constituição tramitando no Congresso que você tem que ter uma noção para saber como é que vai ser. Vamos fazer um imposto único, o tal do IBS, que é uma derivação do IVA ali da América do Sul. Vamos fazer um imposto só sobre bens e serviços. Vamos tributar a distribuição de lucro dos empresários, que o Brasil ainda é um dos poucos países que não faz hoje em dia, para que você não pague tributo na sua empresa e quando você envia a distribuição de lucro para o sócio, ele não pague novamente. Isso vai mudar? Tem projeto na rua para mudar. Ainda tem a questão que, quando tu fala que tem que dar uma continuidade de estudo, analisando sempre, tem a questão dos impostos municipais, né? Ou seja, um estado igualzinho o Pará, que tem tantos municípios, ou o Brasil, né, por si só, que tem estados com diversos municípios, cada município tem legislação própria, né? Sim. Tipo de cobrança própria, então você tem que especializar na legislação municipal do local. Exatamente. Você tem taxas que existem só em certos municípios que não existem em outros. Então, um município pode criar, de repente, um município que vai prestar um serviço ali de abate de animais. Existe. Eu já fiz um estudo a respeito disso no município do estado do Pará. E foi criada uma taxa sobre esse abate. Então, você vai tendo aí uma construção tributária de acordo com a realidade de cada particularidade do ente. O interessante para o empreendedor, para a pessoa que é empresário, e fazer essa análise, pré-análise, onde que vai colocar a matriz da tua empresa. Exatamente. Porque isso pode derivar, pode influenciar muito. Eu percebo muito. O ISS, por exemplo, é o local da prestação de serviço, é onde eu tenho sede. Ali é mais barato. Barueri, São Paulo, a gente percebe muito isso, Barueri, região de Alphaville. Veja a placa dos carros de aluguel, por exemplo. De onde são? São de Curitiba, são de Minas. Por quê? Isso tem um estudo tributário por trás, tem uma lógica tributária por trás. Por que o chocolate ali, o Sonho de Valsa, ele mudou a configuração para não ser mais chocolate e virar wafer? Até o sorvete, por quê? Né? Porque a taxa é menor? Porque ele não paga. Também. Ele não vai pagar, ele vai ter uma carga tributária mais reduzida. O sorvete da por ele se enquadrar no outro NCM de produto, no outro código de produto. Então tudo isso é estudo tributário, que a legislação é tão complexa que às vezes o próprio fisco se enrola. E aí o papel de um contador experiente, de um advogado experiente em fazer esse alerta e planejar junto com o seu cliente, sempre pressupondo que todo planejamento ele tem que ser lícito, você planejar com o seu cliente de acordo com o que a própria legislação te coloca hoje em dia, eu acho que é um estudo que compensa muito até para você rever o que o contribuinte pagou equivocadamente. Na área tributária existem muitas lacunas, né? Sim, muitas totalmente. possibilidades. Né? Com certeza. Por isso que é um mercado interessante para quem está começando também.